Bora, meus amigos, ó, segunda etapa desse bate-papo massa com o cara grande que está aqui ao meu lado. Professor, vamos continuar aí o bate-papo. Eu queria saber sobre o segredo do propósito. A gente estava batendo esse papo aqui nos bastidores antes de subir nessa sala bacana. Fala sobre o propósito para quem está lá escutando a gente. Ok. Todos nós, quando a gente vem aqui para essa existência, a gente vem com um propósito. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, o homem ele ejacula 1 milhão de espermatozoides cada ejaculação. E a mulher tem só 400 óvulos na vida dela, uma por mês, né? Então, quando acontece aquele espermatozoide mais rapidinho de 1 milhão que chega lá na frente, ali chegou um ser maravilhoso com um propósito de passar aqui 100 anos, que é a média, digamos, daqui para frente, vai se ter. Ou seja, cada ano você dá uma volta no Sol, a Terra dá uma volta no Sol. Então você vai dar 100 voltas no Sol. E você tem que voltar para casa melhor do que chegou. Sua melhor versão. Esse é o propósito do ser humano. Para isso que a gente vem aqui. Para ressignificar os sentimentos. Ter mais amor e menos egoísmo. Olhar mais o próximo. Que ele tenha. Ter é maravilhoso. Ter é essencial. Mas o ser é fundamental. E as duas coisas podem caminhar muito bem. Mas a gente desde criança já é levado pelos valores sociais, você passa aos poucos pela necessidade de sobrevivência a pensar mais no ter. Esse ter indiscriminado não vai chegar a nada. Então, esse propósito que a pessoa não pode perder durante a vida. Em momentos se perde, mas é importante que se recupera. E quando você monta um negócio, o seu negócio, não adianta você colocar lá valores lá escrito no quadro, né? Todas as coisas. Aquela coisa bonita. Mas se os princípios da sua empresa não estiver em acordo com os seus valores pessoais, não vai dar certo o seu negócio. Mude de ramo. O meu propósito é ser próspero. Eu ia perguntar isso. É ser próspero e ajudar pessoas a serem prósperas e ser feliz e ajudar as pessoas a serem felizes. E para ser feliz tem que vir de dentro para fora. Alegria é de fora para dentro, mas felicidade é de dentro para fora. Só é feliz quem vive de acordo com seus propósitos. Isso é fundamental entender isso aí. E a empresa você tem que coadunar do líder, o propósito dele, daquela empresa. Uma empresa tem que atender ao cliente, aos funcionários e aos acionistas. Tem que ter equilibrado essas três coisas. Então é fundamental o equilíbrio. No final, não é só um mundo dessas aí, não é só o cliente ou só o colaborador. Exatamente. O cliente é soberano, né? O funcionário ele participa com você a vida inteira, ele é a força motriz e não pode ficar parte do leão só com o acionista. É natural que o acionista tenha uma parte até no capitalismo do leão, mas tem que dividir um pedaço, não pode ser assim. Tem que dividir. Senão não vai rodar. Não vai. É que vai-se embora, né? Deixa o cara sozinho. Não vai para frente. A empresa moderna, ela é muito clara nos números. Ela mostra tudo, ela tem governança, ela é transparente. Fala um pouco sobre governança, que a gente falou no episódio passado. Eu queria que as pessoas, a gente fala a palavra governança, acho que tem muita gente que nem sabe o que significa governança numa empresa. A governança, ela é a clareza de princípios contábeis, financeiros, de marketing, de negócio, de tal forma que a empresa possa ser auditada, que tenha confiança que os acionistas, com aquela governança que está sendo feita, que não tem ninguém levando vantagem, ou funcionário, ou diretor, que as coisas sejam muito transparentes. E é isso que dá uma tranquilidade a uma empresa quando a governança é muito clara, muito segura, que os métodos administrativos, que os processos administrativos estejam todos extremamente claros. Isso é bom, então, até mesmo empresa que está começando. Não, uma empresa, por exemplo, que quer crescer, quer escalar, quer um dia fazer um IPO, se ela não tiver uma governança bem clara, não tem condição, não vai. E aí tem serviços desse hoje na Natal? Tem, hoje tem muito. Nós temos aqui em Natal escritórios especializados nisso, advogados especializados nisso. Isso para o pequeno empresário, para o médio empresário. O pequeno empresário hoje ele tem que ter uma empresa que seja digitalizável, senão a empresa dele não vai valer.
ele tem que poder escalar, e ele pode começar pequeno pensando em ser grande, porque tudo é escalável, desde que ele entenda que ele precisa de tecnologia permanente, inovação, e que nós vivemos num ambiente de mudança permanente. As mudanças socioeconômicas, elas acontecem muito rapidamente. A pandemia, por exemplo, acelerou. Nós não entendemos ainda as consequências da pandemia. Não tem como você falar que entende, ainda está então, passando, né? Então, não é, porque houve uma mudança socioeconômica, mudança de comportamento, mudança de consumo, na maneira como as pessoas veem a si própria, veem o próximo e veem como consumir. Então, determinados segmentos explodiram de venda. Você vê que condomínios fechados em São Paulo, mesmo aqui no Rio Grande do Norte, explodiu as vendas, o tamanho dos apartamentos, as pessoas passaram a dar mais valor ao conforto pessoal. E então são mudanças dessa forma que o empresário tem que estar sacando, tem que estar preparado, com olho nas mudanças, para tirar vantagem. O empresário tem que ter jet ski, não barco grande. O jet ski é móvel. Você rapidamente redirecionar. Porque se você está com um navio, para você mudar é muito difícil. Então não pode olhar para o retrovisor. Fazendo um comparativo aí, você hoje tem também o Colégio Porto. Isso. Ali é um jet ski hoje? É um jet ski maravilhoso. Nós começamos com 180 alunos, fomos para 300, vamos para 600 agora. Caramba. Uma sede nova. Criamos uma comunidade no Porto, onde a família tem voz, o aluno tem voz, o professor tem voz, onde é uma família, uma comunidade, um respeito. Nós não estamos só formando no Porto profissionais, estamos formando seres humanos. Pra você ter uma ideia, no uniforme dos jovens tem as palavras, são 20 palavras, são gratidão, compaixão, alegria, foco, determinação, respeito. E as frases pintadas na escola, as pessoas se amam, se respeitam, se falam, não tem brincadeira desagradável, não tem bullying, não tem nada. Então você cria isso, você traz a família. De novo a palavra é pertencimento. A família pertence à escola. As coisas se resolvem muito rápido, resposta imediata. Você tem que definir, você tem que ser muito rápido nas respostas quando trabalha sobretudo com seres humanos. Então, mal se corta pela raiz, isso é uma variável determinante importantíssima. Mal se corta pela raiz, você não pode deixar virar problema. Começou ali, já corta. Resolve logo. Dentro da empresa, né? Não se joga nada debaixo do tapete, tem que ser claro. Resolve. Não deixa para amanhã, fala num assunto uma vez só. Aí a coisa vai acontecendo. Eu tô só aprendendo aqui, viu, meu amigo? Fala um pouquinho sobre hábito, a gente também estava falando sobre o cérebro, como funciona, as coisas que a gente conversou aqui meia horinha antes, nos bastidores, eu coloquei no meu briefing, falando até conexão com o livro, né? Exatamente. Na verdade, nós somos um amontoado de hábitos. Tudo que você faz no inconsciente, o inconsciente nos faz o mecânico, a nossa mente inconsciente. Imagine você dirigir. Quando você começa a aprender, você vai ter que prestar atenção na marcha, no acelerador e no freio, você tem que olhar para fora, você tem que ver a buzina. É complexo aquilo. Depois que você tem o hábito de dirigir, você não mais presta atenção no que você está fazendo, porque não está tão consciente, porque o seu inconsciente está pilotando para você. Você fala no celular, que não devia, mas fala. Você observa, né? Ou seja, então você está tranquilo, você não se estressa dirigindo, porque entrou no seu hábito. Então, nós temos todos os nossos processos do dia a dia ancorados em hábitos. Tem hábitos positivos e hábitos negativos. E como é que você faz para melhorar um hábito? Hábito você não elimina, você modifica. Você não consegue eliminar? Não, é muito difícil. Você modifica. Todo hábito tem uma deixa. Você está aqui agora, no escritório, no seu escritório. 3 horas da tarde vem aquela deixa. Opa, aquela vontade de fazer um lanche. Aí você peça para a sua secretária, traga um sanduíche para mim enorme, com maionese, com não sei quantos condimentos e tal. Já deu até água na boca. E depois vem a recompensa de ter comido. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar na hora 3 horas, você fala, ei, me traga uma maçã. Aí você vai comer a maçã, deu a deixa, tem a rotina e tem a recompensa. Você muda o meio, muda a rotina.
Isso em tudo. Quer dizer, naquela hora que a gente comeu o hambúrguer... Na hora que vem a deixa, isso para tudo na vida, na empresa. Uma empresa que tem hábitos positivos, ela tem resultados positivos. Uma empresa que tem hábitos negativos, o pensar é um hábito. Se você pensa coisa negativa, se você reclama, o que é reclamar? Clamar 2 vezes. Você está jogando para o universo coisa ruim, vai voltar coisa ruim. Então uma empresa tem que ser otimista, positiva, clara. Os hábitos positivos, os métodos bem claros. Tem que ser limpa. Todo mundo feliz. Dia a dia batendo sino na meta cansada diária de cada departamento. Divide em pedaços e a coisa vai-se embora. Então, nós somos um amontoado de hábitos, tem que atentar para os nossos hábitos. Quais são esses hábitos, né, que a gente tem aí? E as emoções? Vamos falar um pouquinho sobre as emoções também, que as pessoas que estão assistindo aí, ainda mais nesse momento que a gente está passando, não está passando ainda, né? Você sabe a diferença de emoções e sentimentos? Não, para mim é parecida. Emoção é a coisa rápida. Você encontra um pitbull na rua, você tem a emoção... Aí é fuga ou luta, aí vem adrenalina e cortisol em você muito rápido para você reagir. Mas se você está deitado na cama e se lembra do pitbull e sente aquele mesma coisa, aquele arrepio, adrenalina em você, isso é um sentimento. Sim. Uma emoção muito forte ou repetida vira sentimento. E o sentimento é uma coisa mais permanente. E os sentimentos é o que nós temos de mais forte na vida. Se você controla os seus sentimentos, os nossos pensamentos se alimentam dos sentimentos. Então esse é o segredo. O cérebro só é um computador, um hardware quaternário espetacular, mas ele só pensa uma coisa de cada vez. Se você substitui um pensamento negativo por um positivo, você está lá pensando aquela coisa horrível, com aquele remorso, com aquela raiva, com aquele coisa que está ali corroindo, jogando você o quê? Adrenalina e cortisol. Por quê? Quando pensa para dentro é química e para fora é física, aí vai eletromagnetismo para fora. Permanentemente, queira você ou não, isso está acontecendo o tempo inteiro. É tudo energia, permanentemente, é automático. Eu tô até a brincar aqui um pouquinho. Eu acho que o professor deve ter recebido muita energia, viu? Que eu tava aí já uns 2 dias. Será que vamos ter entrevista com o professor Paulo na quinta-feira? Ele deve ter falado assim: é melhor resolver esse negócio, que esse menino tá mandando muita energia pra mim. Várias vezes no meu Insta e tal. Mas é muito legal você entender esse assunto de você pensar positivo, porque se você é grato, você está pensando numa coisa negativa, chavinha para a esquerda, cortisol e adrenalina. Você fala, eu sou grato, automaticamente o cérebro, ele não sabe a diferença da imaginação e da realidade. Ele vai jogar em você, se for coisa positiva, dopamina, endorfina, oxitocina, ele vai jogar os neurotransmissores da felicidade, é automático. Então, se você convive com uma pessoa que fala muita coisa negativa... É isso que eu ia falar, tem pessoas que é o dia todo falando... Então, ele está jogando lixo nele o dia inteiro. Para dentro e para fora, botando coisa ruim. Que vira doença, né? As doenças é exatamente isso, é consequência disso. Você pode se curar a hora que você vai lá tira aquela conexão neural que está lá negativa, que faz você pensar aquelas mesmas porcarias. Isso aí do livro é um anticódigo. No final a gente ensina como é que você vai substituir, né? Exatamente isso. Bom, professor, você falou sobre a doença, a gente falou aqui sobre a doença. Você acredita que eu vi no blog desses aí cientistas falando sobre pessoas que são alegres e que tem um estudo que não pegou Covid. Você acredita que possa ter essa questão da emoção, do sentimento, de talvez eu não poderia, eu não diria a tal nível de você conseguir de blindar um vírus, tá? Eu não tenho condições para lhe afirmar isso. Né? Mas que você cura a doença, você fica doente ou cura a doença. Nós temos fragilidades genéticas de família em algum órgão. Sim. E aquele órgão é mais receptivo para você ter algum problema nele. Então, quando você joga cortisol e adrenalina ali, você fica na tensão para se defender, porque nossos antepassados, eles estavam lutando, caçando, então nós recebemos a mesma condição, nós somos a sequência desse ser humano, só que nós não estamos lutando, nós vamos estar com aquele estresse, não de enfrentar uma onça ou enfrentar uma cobra,
É o estresse na cabeça que joga o mesmo adrenalina na pessoa e cortisol. Ou os neurotransmissores da felicidade. O camarada, se for malandro, ele falaria coisa boa até por malandragem, entendeu? Essa foi boa, né? Para ficar bem, né? Professor, me fala aí, você estava falando também dentro das empresas, os segredos ali da administração, da questão determinante, né, que você falou da parte de gestão para a empresa funcionar com todos os pilares. O empresário, não é o empresário, o ser humano, na vida pessoal ou na vida empresarial, ele tem que desenvolver, isso é uma coisa fantástica, desenvolver o hábito de entender o que é determinante naquilo que ele está fazendo. Para tudo tem variável determinante. 24 horas tem variável determinante. O dia todo. A hora toda. Se eu for para a praia, eu tenho que saber como é que está a maré. Eu tenho que saber como é que está o tempo. É uma variável determinante naquele momento. Eu não posso sair sem ver. Se eu vou fazer uma viagem para algum lugar, eu tenho que saber se está frio ou está quente fazer a minha mala. Para se organizar. Ou seja, isso é toda hora você tem variável determinante. Se eu vou para o aeroporto e estou atrasado, qual o melhor tráfego nesse momento? Que hora que eu vou sair? Ou seja, tem variável determinante o tempo inteiro. Você lidar com isso, você cortar o mal pela raiz, por exemplo, é uma variável determinante. Não deixa para depois. Não postergar decisões. Não viver com mais ou menos. Querer as coisas claras. Isso é um hábito positivo. Sim. E no comércio, por exemplo, na indústria, no serviço, tem as variáveis determinantes daquele negócio. No comércio, essa regrinha é a variável determinante do comércio. Lucro é igual a margem vezes giro. Quando eu compro uma mercadoria, na hora de pagar ao fornecedor, eu vou pagar a que vendeu e a que não vendeu. Isso. Ou seja, eu vou precisar do capital de giro para pagar as duas mercadorias. A que vendeu e que ficou lá dentro da empresa. Então né? nós temos aí o 20-80, que 20% das mercadorias representa 80% do faturamento, é o grupo A. Não pode deixar faltar aquela mercadoria. Eu vou trabalhar com uma boutique, que eu vou ter uma margem alta e vou ter um giro pequeno, eu vou trabalhar como trabalha lá no Alecrim, como é o nome daquela loja? Forte Plaza. Vou fazer a publicidade da Esquisita, que pensa no giro, como a Zara. Sim. Que pensa no giro. Então, ele gira tanto, a margem ainda é tão boa, que gira tanto, que escala e a rentabilidade só se fica bilionário, com giro, com escala. Escala, né? Senão a Volkswagen comprou a Bentley. Assim, quem tem giro, compra as boutiques. Hoje, a Hermès, todas essas grandes lojas pertencem ao dono da Zara, que é o segundo dono mais rico do mundo. Porque esse entendimento... Nos serviços, por exemplo. Eu ia perguntar isso, que eu estou com a startup de educação. No serviço, por exemplo, é ocupação. Eu dou minha hora para um empresário. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer com 2 empresários. Até agora eu estou vendo que meu tempo está... Eu vou fazer com 3 empresários. Mas nem sempre, às vezes, dá alguma coisa. Mas, por exemplo, cinema é taxa de ocupação. O avião é taxa de ocupação. Sala de aula, taxa de ocupação. A média de aluno na sala de aula é que dá o resultado. Se você tem 40 alunos numa sala de aula e você aumenta para 50, você aumentou 25% do faturamento com custo quase nada mais. Quase igual, né, professor? Um avião, ele vai daqui até Rio Grande do Sul pousando. E se a média de ocupação dele for baixa, o custo de gasolina de piloto, a estrutura é praticamente a mesma. Então você tem que ter muito clareza que você tem que ter média de ocupação. Na indústria, você vai ter o ponto de equilíbrio, produzir, então tudo isso, a taxa de retorno do ponto de equilíbrio. Você tem que entender quantas peças você tem que produzir para justificar. Se você trabalhar, faz um turno a mais com as mesmas máquinas, você vai aumentar a produção com diminuir seu custo. Com a diretoria, com os custos fixos, diminui. Então você vai ter mais lucro. Se não tiver essa escala, um ponto de equilíbrio, dali para frente começa o lucro. Isso aí estava bem claro em todos os seus negócios, né? Todo o meu negócio. E eu trabalho com variável determinante, essa variável determinante para tudo na vida. Eu olho, pego o helicóptero, olho em cima, qual é a variável determinante? Bom, isso aqui eu não posso errar. Variáveis acessórias, se errar não acontece nada.
Muito show. Olha aí, você, pelo amor de Deus, com conteúdo desse, quem é empresário, que aqui a nossa audiência é muito de empreendedores na nossa região. Mas, professor, já para o finalzinho, fala sobre os seus empreendimentos ali na Lagoa, que a gente estava conversando. Como é que está ali aquele nós temos um empreendimento aqui, começamos há 30 anos, aqui no litoral norte, que vai de Pitangui a Jacumã. Nós temos 2.700 hectares, 4 quilômetros de beira-mar, uma cidade planejada já com as licenças ambientais. Lançamos o Bosque da Praia lá no finalzinho, perto de Jacumã. Estamos lançamos um hotel de multipropriedade, está à venda com o Grupo GR. Estamos fazendo um investimento na Lagoa de Pitangui agora de 8 milhões de reais, reformando toda a lagoa. Estamos fazendo um parque aquático, lançamos em novembro um parque aquático padrão Beach Park do lado da lagoa também. Estamos lançando um hotel de 400 apartamentos também agora em novembro, para multipropriedade. Nós temos uma plataforma que traz os empresários para fazer investimento. Então temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E estamos fazendo uma Smart City, que é uma cidade popular do outro lado da BR, que são 6 mil casas, né? Estamos desenvolvendo um projeto. 1000 lotes vão ser lançados também agora. Nós estamos dependendo da Moema Tinoco, que se Deus quiser vai ficar pronto, que é a continuação da BR. Nós estamos a 14 quilômetros de Petrópolis. É um bairro, é mais perto do que, por exemplo, Alphaville. É uma cidade planejada dentro de Natal. Muito bacana, viu, professor? Queria que você deixasse uma mensagem. Já teve vários insights aqui, né? Vão ser vários cortes. Mas para quem é um jovem empreendedor, que você vê aí que a pessoa está começando, tem 20 anos, 25 anos, está começando seu primeiro negócio, deixa algum recado para essa pessoa. Que também, se você não tiver um recado aqui nesse podcast, só lê o livro aqui do professor, que é cheio de mensagem legal. A principal mensagem é que tudo vem de dentro, nada vem de fora. Precisa acreditar em si próprio. Precisa ter foco, entender exatamente qual é o dom dele. Todos nascemos com dons. Trabalhar no dom que a pessoa tem, desenvolver o dom da pessoa para virar talento, naquilo que ele tem a vocação. Gosta de varejo? Gosta de qual é a área que ele tem mais o dom da comunicação? E tem que gostar de pessoas, seja qual for o ramo. Amar o próximo, respeitar o próximo, dar vantagem para o cliente, criar equipe descentralizada, equipe que junta-se nos mesmos princípios da empresa. E não tem erro. Tem erro. Faça isso aí que vai ser sucesso, né? Professor, muito obrigado por você ter vindo e vou te convidar mais vezes. Viu? Opa, é uma honra, obrigado. Muito bacana esse bate-papo para mim que estou aqui assistindo, né? Ao vivo, né? Bebendo da fonte, como eu falei. E para quem está assistindo lá, vai ser uma audiência. Hoje foi juntar um goiano grosso e um mineiro caipira, né? Gostei dessa, viu? Muito obrigado. E aí, pessoal, pode curtir, comentar, jogar no grupo da galera. Aquele grupo de pelada, pode jogar. Grupo de política que tá conversando fiado. Você joga lá o nosso episódio com o professor e vai dar dislike, né? Não é possível que você tá aí assistindo esse tempo todo, 2 episódios e vai dar dislike. Não é possível que eu tenha hater, né, professor? Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio aí, que só tem gente massa vindo aí. Um abração.